Doação sem limites. Quanto que eu posso doar? Qual é o limite das minhas doações? Estamos aqui em mais uma aula do Tânia, no Igeret HaKodesh, Grot Kodesh, nas cartas sagradas do Alter Rebbe, no Tânia. E vamos começar hoje com uma história do próprio Alter Rebbe, uma história muito bonita que descreve a importância da doação e da doação sem limite. Na época do Alter Rebbe, 200 e poucos anos atrás, na Bielorrússia, havia um judeu muito rico, mas muito pão duro. Era uma pessoa que não dava dinheiro para ninguém, não compartilhava com ninguém, e a pessoa estar morrendo de fome, e ele já vinha e não dava para ninguém. As pessoas reclamavam, ele não dava. A verdade é que ele sim dava, mas ele dava uma moeda de cobre enferrujada. Essa era a sua doação. Qualquer pessoa que chegava a ele doava uma moeda de cobre enferrujada. E essa era, ele tinha já no bolso, a pessoa aparecia, ele dava aquela moeda, e obviamente que a pessoa não queria uma moeda de cobre, uma moeda de cobre bem antiga. Ok? E assim, os anos passam, e fizeram um casamento, um shidduch, entre um garoto, uma garota, que os dois eram órfãos. 2 órfãos, de pai e de mãe. E só que a comunidade era pobre e se juntaram para fazer esse mega casamento. Então as mulheres fizeram a massa, fizeram os pães, fizeram as halot. O alfaiate fez um vestido muito bonito para a noiva e um terno para o noivo. E as pessoas arrumaram as mesas, arrumaram as cadeiras, limparam a sinagoga, limparam o salão, e assim conseguiram juntar e fazer lá um enxoval para aqueles noivos. E chegou o dia do casamento, e estava lá, na manhã do casamento, aconteceu uma desgraça. Cedinho de manhã, aparece a polícia, aparece os guardas, na verdade seriam soldados, vão até a casa do noivo e falam: você foi recrutado a ir para o exército russo. Você precisa vir conosco. E começaram a chorar, e ela começou a chorar, a noiva, e o noivo, e a família, todo mundo começou a pedir, e não adiantava. Os soldados levaram ele até o quartel-general para que ele fosse até o exército. E, por providência divina, naquele dia estava lá presente, naquela cidadezinha, o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, o autor do Tânia, o primeiro Rebbe do Chabad. E ele, junto com o rabino da cidade, foram até o quartel-general para falar com o general, para ver como libertar o homem que vai casar hoje. Um órfão com uma órfã. E falaram, imploraram, nada adiantou. Até que o general ele falou: olha, 1000 rublos, está tudo resolvido. Naquela época funcionava também com um bom dinheiro, você conseguia resolver a situação. E era uma fortuna, porque eles já juntaram toda a grana para conseguir fazer aquele casamento. E o Alter Rebbe, ele vai até a casa do rabino e começa a fazer a lista das pessoas, quanto que cada um consegue juntar. E juntaram lá um dinheirinho, mas ainda não chegava próximo dos 1000 rublos. E o Alter Rebbe, ele fala: o que aconteceu com aquele ricão da cidade? O rabino falou: você não sabe? O cara é um pão duro. Ele não dá para ninguém. É mão de vaca. E mais ainda, ele dá aquela moedinha enferrujada.
E o Alter Rebbe falou, coloca o nome dele primeiro da lista. E é a primeira pessoa que eu vou. Rabino estava com medo, mas falou, tá bom, vamos colocar aqui. E eles foram em direção à casa desse ricão. E ele não estava acostumado com visitantes, porque já há anos que as pessoas não iam mais lá na casa dele, porque receberam tantas vezes, tantas pessoas receberam aquela moeda de cobre enferrujada, ele jogava na cara dele de volta. Então as pessoas pararam de ir lá pedir e passar vergonha. Quando ele viu que os dois rabinos estavam se aproximando, ele foi lá, desceu, abriu a porta, falou, oh, que honra! Dois grandes rabinos vieram aqui, como que eu posso ajudar vocês? E eles explicaram a situação dos órfãos que perderam os pais, que estão casando, que prepararam para o casamento, e veio do exército, e foram levar ele para o exército. E agora o general pediu 1.000 rublos e a gente não consegue, a gente precisa dessa fortuna. Ele falou, óbvio que eu vou ajudar vocês. Ele falou lá, coloca a mão no bolso, pega aquela moeda de cobre enferrujada e dá para o Alter Rebbe. Antes que o outro rabino da cidade, abrisse a boca e xingasse o homem, o Alter Rebbe vira para ele e fala, uau, muito obrigado, agradecemos muito, que Deus te abençoe, que Deus te dê bênçãos, te dê brachot. E se levantaram para ir embora da casa. Quando eles estavam quase saindo da casa, o ricão vira para eles e fala, não, eu acho que eu dei muito pouco para vocês, pode voltar. Eles voltaram, ele foi lá e pegou uma moeda, 1 rublo inteiro, e deu para o Alter Rebbe. O Alter Rebbe viu a moeda de ouro e falou, uau, que bonito, quanta generosidade, muito obrigado, que Deus esteja contigo, te dê sucesso nos negócios, na sua família, etc. E estavam saindo da casa. O homem vira e fala, voltem novamente. E ele, dessa vez, ele deu uma nota de 10 rublos. E de novo, eles estavam saindo, ele chama de novo, e dá mais 10 rublos, e mais 10, e mais 20, e mais 30, até que o homem explodiu de choro. E começou a chorar, sentou no sofá, e os rabinos aguardaram que ele se acalmasse, e daí eles perguntaram o que aconteceu, e daí ele começou a contar que muitos anos atrás, eu dei para um pedinte de uma moeda de cobre. E o cara ficou tão indignado que ele jogou na minha cara. E eu fiquei tão nervoso, eu fiquei com tanta raiva, que eu decidi que eu daria essa moeda de cobre para qualquer pessoa que me pedisse dinheiro. Só a pessoa que recebesse a moeda de cobre com uma face sorridente, com um grande agradecimento, vai merecer grandes doações. E assim passou muitos e muitos pobres pedindo aqui, e todos jogavam na minha cara, e cada um xingava mais e mais e mais. E daí as pessoas pararam de vir pedir as doações para mim. E você agora, Reb Shneur Zalman Alter Rebbe, é o primeiro que recebe a moeda de cobre enferrujada. E me abençoa, e me abençoa, e me abençoa, agradecendo a minha doação. E pelo teu mérito, hoje eu mudei e eu sou uma pessoa nova. E agora, vem comigo, que eu vou pegar do cofre todo o valor que vocês precisam. E ele deu para eles os 1.000 rublos. Eles foram juntos até o general, entregaram os 1.000 rublos, e dessa forma o noivo voltou e casaram. E foi uma cerimônia muito emocionante, muito bonita, muito animada. E o ricão acompanhou e escoltou o noivo como se fosse o pai dele. Na manhã seguinte, o noivo foi se lavar, foi fazer mikve lá no rio. Ele encontra uma bolsa cheia de dinheiro. Ele abre e ele vê que ali tem exatamente 1.000 rublos. Ele corre para a casa do rabino e o rabino fala para ele, esse foi o presente do casamento que veio do Reb Shneur Zalman. Que, na verdade, o general deixou cair sem querer. E esse é o presente que o Alter Rebbe deu para você.
vá, pega esse dinheiro, faça negócios e viva feliz com a tua esposa. E assim eles viveram com sucesso, com riqueza, até até o fim da vida deles. E é isso que o Alter Rebbe nos ensina com essa história, e essa mensagem que ele quer nos ensinar em mais um capítulo do Tânia, ensinando para a gente a importância da tzedakah, da doação, não de dar uma moeda enferrujada, não jogar na cara de volta, mas agradecer. E agradecer. Mas o mais importante desse capítulo é o quanto que eu devo dar para a tzedakah. Porque na lei judaica, na Halachá, está estipulado o quanto que cada pessoa ela pode dar para a tzedakah. A porcentagem que ele pode dar. Como já falei várias vezes, o mínimo que a pessoa tem que dar é 10% do que ele ganha, e o máximo, o correto que ele deveria dar é os 20%, um quinto daquilo que ele ganha. Mas nessa carta, o Alter Rebbe vai nos ensinar que tem situações e tem pessoas que podem e devem dar a mais do que 20%, 40%, 60% para a tzedakah, e não tem problema nenhum. E o Alter Rebbe vai nos explicar que a ideia da tzedakah não é somente uma questão de justiça social, de poder ajudar o próximo, mas, na verdade, aqui é algo que vai ajudar e trabalhar com a alma da pessoa, com a ligação dele com Deus. E aqui veremos que existem dois níveis de tzedakah. Existe uma tzedakah, uma doação limitada e uma doação ilimitada, quer dizer, além das limitações da Torá. E essas duas maneiras que o homem pode dar a doação limitada ou ilimitada depende também, ou devemos nos comparar da maneira que Deus também faz chesed e tzedakah, bondade e doação. Porque existe chesed e rav chesed, bondade e muita bondade. O profeta descreve Chazdei Hashem Kilotamnu. Em Eichai está escrito Chazdei Hashem Kilotamnu, a bondade de Deus que não terminam. A bondade de Hashem que não tem fim. E gramaticamente deveria estar escrito de uma forma diferente. Deveria estar escrito Kilotamu, mas está escrito Kilotamnu. E a pergunta é, por que dessa maneira? Porque você lendo a tradução literal, deveria ser que a bondade de Deus não tem fim. Mas da maneira que ele escreve aqui, aparenta que nós não temos um fim, ou que nós não somos perfeitos. Então explica o Zohar, o livro básico da Kabbalah, do Rabbi Shimon Bar Yochai, Yesh Chesed ve'yesh Chesed. Tem um tipo de bondade e um outro tipo de bondade. Existe uma bondade inferior, uma bondade superior, enorme. Existe Chesed Olam, que é chamado Chesed do mundo, que é a bondade de Deus. Só que é uma bondade conectada com o mundo. É uma bondade que influencia dentro do mundo. Quando a gente fala Rav Chesed, muita bondade, isso representa uma bondade enorme, que não está limitada nos parâmetros, nas limitações do mundo, e sim na bondade infinita de Deus. A natureza de Deus é bondade, então a natureza dele é de fazer a bondade, ser uma pessoa bondosa, alguém bondoso, que é de uma forma infinita. Nós sabemos
que a Torá é chamada de força. Hashem Oz leamoiten. Oz é força. Talvez mágico de Oz veio dessa ideia também, porque Oz significa força. Ou seja, existe uma maneira que Deus se expressa com força, com severidade ou com limitações? Existe uma maneira que Deus se expressa com bondade, amor e de uma forma infinita, doadora. Quando ele se expressa como Gevurah, com severidade, com limitação, isso representa o nome de Deus de Elohim, Eloká, Eloqueino, que Elohim representa a natureza, representa a limitação. Ou também a expressão de Deus como fogo, Esh, Dat, Lamo. A Torá é comparada com fogo, e o fogo representa a severidade ou a limitação, quer dizer, o fogo é de baixo para cima. Mas, por outro lado, a fonte da Torá é do Chesed. Chazdei Hashem. Yemin Hashem, Miminó, do lado direito de Deus. Que o lado direito é a bondade, é a doação. Quando você doa para alguém, quando você abraça alguém, você faz sempre com o braço direito. Que representa a doação de dentro para fora. De cima para baixo, como a água. Que representa o lado direito, que representa a bondade. Como a água, ela sacia o ser humano e todas as criaturas. A água sempre vem de cima para baixo. Isso representa a bondade, isso representa o lado direito. Ou seja, a fonte da Torá vem do lado do Chesed, da bondade. Por quê? Porque toda a ideia da Torá é a transmissão, é a atração da divindade para dentro dos mundos, até os mundos mais baixos. E não tem coincidência. Essa semana estamos lendo na Torá os 10 mandamentos. Na Parashá Yitro, primeira vez que aparecem os 10 mandamentos. O Matan Torá, a outorga da Torá no Monte Sinai. Porque, por um lado, a Torá nos ensina a saúde, medicina, educação, ciência, geografia, matemática, tudo tem dentro da Torá. Aliás, quando a gente fala cultura, cultura significa kol Torá, a voz da Torá. Mas tudo isso aqui é um ganho, isso aqui é paralelamente. Mas quando a gente fala o que representa a Torá, a ideia e o propósito da Torá é que ela atrai a divindade para dentro do mundo. Ela conecta a vontade de Deus com o ser humano, com a pessoa que está estudando a Torá, fazendo os preceitos da Torá. Ou seja, a Torá é o que cria um kesher, uma ligação, uma conexão entre Deus e os mundos, entre o homem e Deus. Agora, quem que faz isso? Não é Deus. Não é aquele Deus, ele vem, se revela e te dá tudo do bom e do melhor. Isso depende de você. Isso depende da pessoa. No momento que a pessoa ela segue a Torá, que ela segue as mitzvot, que ela faz as 613 mitzvot, naquele momento ele está atraindo a Torá e Deus dentro do seu corpo, da sua alma, da sua vida e dentro do mundo físico e material. Nós temos 248 órgãos no corpo, que estão conectados diretamente com as 248 mitzvot a ser os preceitos da Torá positivos e ativos. Nós temos 365 veias, tendões, conexões dentro do corpo, que estão conectados com as 365 mitzvot, lota-se, as proibições e os pecados e as transgressões da Torá, que são 365. Ou seja, cumprindo essas 613 mitzvot, eu estou atraindo a divindade dentro de todos os detalhes e partes do meu corpo. Ou seja, cada órgão e cada pedacinho da minha vida, do meu corpo, acaba sendo um recipiente, um receptáculo para absorver e receber a luz divina.
E no começo, isso é de uma forma limitada. Cada macaco no seu galho, cada luz e cada água, cada líquido dentro do seu recipiente, que isso é uma forma de gevurah, quer dizer que Deus ele vai entrando dentro de cada mitzvah, dentro de cada coisinha com as suas limitações. Então o tzitzit, que é o talit katan, tem 4 pontas, com 8 fios. O tfilim tem que ser preto, quadrado, de couro e assim por diante. Os korbanot, todas as oferendas que eram trazidas no templo, tinha que saber qual animal, a idade dele, perfeição, não ter nenhum defeito e assim por diante. Assim também, no amor a Deus, na reverência por Deus, tudo, em geral, no judaísmo tem a sua limitação. As 4 paredes da Sukkah, as 2 halot de Shabbat, as velas e todos os detalhes que acabam tendo as suas limitações. Ou seja, é uma revelação divina que você precisa receber. Agora, sendo que as mitzvot, que os preceitos da Torá, elas se investem de uma forma limitada e condensada, então a luz também é limitada e condensada. Então, por essa razão, a maioria das 613 mitzvot tem as suas limitações, o tamanho do tzitzit, o tamanho do talit, o tamanho do etrog, o tamanho da mezuzá, o tamanho da letra, o tamanho do shofar, 40 CA para ter uma mikve kasher, e assim por diante. Eles têm as suas limitações. E mesmo que a gente fala sobre tzedakah, ou ajuda ao próximo, gemilut chassadim, empréstimo de dinheiro, são os grandes pilares que o mundo se baseia. Olam chesed bané, o mundo ele foi construído com chesed, com bondade, mas tem um limite. Você deve dar no mínimo 10% para tzedakah, no máximo você pode dar 20% para tzedakah. E isso é chamado de chesed olam, uma bondade mundo, uma bondade limitada dentro do mundo. Quando a gente fala chesed kel kol hayom, a bondade de Deus todo o dia, ou seja, que se investe dentro do dia, se investe dentro desse mundo. Por quê? Porque depende de mim. Depende da minha atitude. O itaruta deletata, o despertar debaixo da pessoa. No momento que eu faço um chesed, que eu faço uma tzedakah, que eu faço uma doação, que eu ajudo uma outra pessoa, então eu acabo despertando também uma luz de Deus para dentro do mundo. Por isso que é chamado chesed olam. Bondade, mundo. Sendo que o mundo ele é limitado, o mundo foi criado, programado para durar 6 milênios, e o 7º milênio é a vinda do Mashiach. Nós estamos já no ano 5785. Então, por isso que tudo tem uma medida e uma limitação. Mesmo na tzedakah e na bondade que a Torá fala, você tem que dar, tem uma limitação de quanto que você poderia dar. Então, isso é o primeiro estágio, o primeiro nível de doação, de bondade, de tzedakah que a pessoa ela deve fazer. Agora, isso tudo se aplica numa forma normal, numa pessoa normal, ou seja, alguém que sempre guardou a Torá, as mitzvot, o judaísmo, e ele nunca pecou, não transgrediu, não tem a ficha suja, não aprontou muito na vida dele. Então, por isso, ele consegue fazer de uma forma limitada e receber também de uma forma limitada. As suas bênçãos e as brachot, as luzes que ele consegue atrair, ele faz uma tzedakah limitada.
porque está tudo em ordem. Agora, o que acontece se a pessoa ela pecou, ela transgrediu, ela desviou do caminho e ela fez muita coisa errada na vida dela. E ela deixou de transmitir Deus para o mundo, para a sua vida, para o seu corpo, para os seus órgãos e veias. Ele perdeu essa energia toda. Então, se ele tivesse guardado direitinho, ele poderia seguir de uma forma regrada e limitada, seguindo as regras, como falamos antes. Mas no momento que ele não guardou, como que ele faz agora para retroativamente recuperar tudo aquilo que ele perdeu? Limpar tudo aquilo que ele sujou? Consertar tudo aquilo que ele quebrou na sua vida, na sua alma, no seu corpo e no mundo em geral? A única maneira que a pessoa ela consegue consertar tudo isso retroativamente é trazendo uma luz suprema, uma luz tão elevada que está muito além da luz normal que desce para dentro dos mundos. É uma luz que não se limita e não se investe dentro dos mundos. Não é Chesed Olam. Não é aquela luz, mundo, né? A bondade, mundo que se investe, se limita dentro do mundo. É uma luz infinita. É chamado Chesed Elyon. Rav Chesed, muita bondade. Por quê? É a luz direta de Deus, que é a luz infinita, ilimitada, que não tem nenhum limite, certo? Não tem nada que vai bloquear essa luz infinita, porque ela não vai se condensar, ela não vai se limitar e se investir dentro dos mundos e dentro da pessoa e dentro dos parâmetros do mundo. E sim, ela vai brilhar de uma forma superficial, de uma forma abstrata, distante do mundo. É isso que consegue trazer o perdão para as nossas falhas. Então, quando a pessoa ela consegue trazer essa luz máxima aqui para baixo, através do seu trabalho, então essa luz ela vai brilhar e se expandir e se espalhar dentro dos mundos e vai conseguir limpar as manchas, vai conseguir iluminar na escuridão, vai conseguir consertar aquilo que foi quebrado, que foi estragado, que foi feito um pecado, qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque ele trouxe uma luz infinita. Uma luz nova. E por isso que ele consegue consertar todo o passado. E por isso está escrito que Bemakom Sheba Letshuvah Omdim, no local onde que um Baal Teshuvah, ou seja, alguém que retornou ao bom caminho, ele estava no mau caminho, e ele voltou a Deus, a Torá, as mitzvot, a altura que ele consegue atingir, o nível espiritual de conexão com Deus que ele consegue atingir, nem o maior tzadik, nem a pessoa mais elevada espiritualmente, justo, sábio, conseguirá atingir. Por quê? Porque já que ele estava no fundo do poço, e ele usou aquela escuridão, ele usou aquele pecado, ele usou tudo que ele fez de errado como uma alavanca para reparar tudo, para transformar tudo, então ele consegue atingir um nível muito mais elevado. Porque ele, do fundo da alma dele, ele conseguiu atrair essa nova luz. Uma luz infinita e não uma luz limitada. Rav Chesed e não Chesed Olam. Não uma luz dentro do mundo e sim a bondade enorme de Deus. Agora, a pergunta é como que eu consigo trazer isso aqui para baixo? Como eu consigo trazer essa luz infinita, esse Rav Chesed, essa luz máxima de Deus, que vai consertar aquele meu estrago? Isso é através do meu despertar, o meu trabalho aqui embaixo, também de uma forma ilimitada, além das minhas limitações, além da minha natureza, além da minha capacidade.
Onde que se expressa isso? Através do ato da tzedakah e bondade, sem limites, sem fronteiras, sem bloqueios. E sim dar, dar e dar e dar. Mais do que 10%, mais do que os 20%, mais do que... Quanto mais, melhor. Porque dessa maneira, você está limpando a sua ficha do passado. Então, isso quer dizer chesed. Chesed é bondade. Chesed se escreve Het, Samech, Daled. E no hebraico você pode juntar essas duas letras. Het, Samech, que forma a palavra Chas. Chas significa se preocupar ou ter compaixão. Daled é de dal, é de pobreza, ou aquele que não tem. A ideia do Chesed significa você dar para o pobre miserável, para aquele que não tem nada, e eu não vou dar limitações, eu não vou impor limitações. Eu não vou falar, eu só consigo te dar 10 reais, 20 reais. Eu vou dar o quanto que ele precisa, ou mais do que ele precisa, para deixar ele feliz. Para que ele tenha realmente tudo aquilo que ele precisa. No momento que eu despertar dentro de mim e trabalhar com o meu ego, com os meus bloqueios, com as minhas limitações, e eu der além da minha capacidade, isso vai despertar que Deus também vai fazer além das suas limitações, além daquilo que você mereceria. E Ele vai te transmitir a sua luz, a sua bondade, de uma forma nova. A bondade suprema de Deus, que é chamado Rav Chesed, que vai brilhar de uma forma infinita e ilimitada dentro dos mundos e dentro de você, dentro da saúde, dentro do dinheiro, dentro dos filhos, dentro daquilo que você precisa. Porque todos nós somos Dalet, pobres, miseráveis, porque nós não temos nada, nós não merecemos nada. E todos nós perante Deus somos nada, insignificantes. Então, na hora que eu recebo de Deus, isso vai acabar limpando toda a minha ficha, todo o meu passado sujo, tudo que eu fiz de errado. Quem causou tudo isso? Eu, através do meu comportamento. E talvez isso seja a explicação que quando a pessoa ela precisa de uma brachá máxima, uma bênção sobrenatural para salvar aquele que está muito doente, ou ter sucesso num negócio que eu não tenho esperança que vai dar negócio, que vai ter sucesso, ou ter sucesso de conseguir um novo emprego, ou de conseguir um casamento, ou de ter filhos e os médicos falaram que não teria filhos, ou qualquer situação que eu preciso ter uma bênção sobrenatural, a maior dica é: faça você também uma doação sobrenatural. Faça você também uma doação além da normalidade, além dos 10, 20%. Faça, doa, 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 e é isso que vai atrair. Eu conheço algumas pessoas que eles fizeram, além da capacidade, eles atraíram também uma brachá além da normalidade, além da natureza. Depende de mim. Para eu conseguir trair uma brachá, uma luz infinita, uma luz nova, que eu não mereceria, depende do meu comportamento. E essa é que é a ideia dos korbanot, dos sacrifícios, das oferendas que tinha no templo. Korban, as oferendas, é como tzedakah, que vem, o animal que era sacrificado sobre o altar do templo, vinha perdoar os pecados da pessoa. Só que o korban, aquele animal que ele era sacrificado, ele perdoava de uma forma limitada. Cada situação que você fazia alguma coisa errada tinha um tipo de sacrifício. Macho, fêmea, boi, vaca, carneiro, pombo, farinha, a quantidade, com óleo, com azeite, Mas acabava vindo, na verdade, com certa limitação.
com certa limitação. Agora, a tzedakah já não tem essa limitação. A essência da tzedakah é quando que ela é ilimitada, eu faço como uma doação gratuita, então acabo trazendo também a expiação também ilimitada, uma brachá, uma bênção divina também sem bloqueios, sem limites. Então, quando que tem limites? Quando que eu estou com a ficha limpa. Então tá bonitinho, não preciso consertar nada. Então eu vou seguindo a minha vida de uma forma regrada. Ou que eu já fiz jejuns, já fiz outras coisas que hoje a gente nem faz isso. Mas a pessoa que ela precisa de uma expiação, ou precisa de uma salvação sobrenatural, o dinheiro é insignificante. Vechol asher laish, vechol asher laish, iten beyad nafsho. Tudo que a pessoa ela tem, ela deve dar pela sua alma. Porque Deus nos livre quando a pessoa tem alguém, algum ente querido muito doente, e ele precisa de uma grande salvação, ele não tem nenhum dinheiro que vai limitar. Você precisa comprar um remédio que custa uma fortuna, ou ir para o exterior para fazer uma cirurgia que só ali vai trazer a salvação, não tem dinheiro que vai limitar o teu esforço para salvar a vida daquele ente querido. Quanto mais é a nossa vida particular, é a nossa alma particular. Quando a pessoa ela está batalhando pela vida dele, ele está com dificuldades na sua vida, ele precisa de uma brachá, precisa de uma coisa muito grande para a vida dele, o dinheiro não é o limite. Aliás, o dinheiro é o que traz a salvação. Quanto mais você doar, mais a brachá divina vai trazer, vai pairar dentro de você. Então, naturalmente, o povo de Israel são Rahmanim vegomlei Hassadim. São 3 descrições naturais do nosso povo. E 2 delas representam essa ideia da tzedakah. São pessoas Rahmanim, que têm compaixão, que têm misericórdia, e são pessoas que fazem o bem, fazem a bondade. Mas a bondade está limitada. Eu dou os 10%, no máximo os meus 20%, eu vou seguindo a minha vida. Mas Deus, ele é chamado Ein Sof, ele é chamado infinito. Então a nossa bondade também precisa ser infinita. Chazdei Hashem kilotamno. Sabe o que significa essa palavra kilotamno? Já que nós não somos tamim, nós não somos perfeitos e completos, nenhum de nós é perfeito, que não tem pecados e manchas e transgressões na sua vida, então eu preciso da bondade de Deus, da bondade máxima, da bondade infinita de Hashem, para me trazer todas as bênçãos para a minha vida. E isso através da tzedakah. E essa que é a ideia que nossos sábios eles falam, que é Israel nigalim ela betzedakah, gedolat tzedakah shemekarevet et hageulah, que a redenção vai vir graças à nossa tzedakah. Mashiach vai vir graças à nossa tzedakah, quanto mais tzedakah. E no momento que a pessoa ela dá mais tzedakah, ela se salva do inferno e de outras coisas, de outros tipos de punições. Porque para você trazer a redenção, que é algo que nós não merecemos, que é algo máximo, que é a maior bondade de Deus, que vai trazer a vinda do Mashiach e a redenção e a salvação ao mundo, é isso através da tzedakah. Porque na hora que você dá de uma forma além da normalidade, você consegue consertar a si próprio e as falhas do mundo, as falhas do ser humano. E é isso que vai trazer a vinda do Mashiach, que seja assim, muito em breve, se Deus quiser. Se alguém quiser ajudar as nossas aulas, que é considerado tzedakah, passar novamente o nosso Pix, rabinoeli@,
rabinoelipix@gmail.com. Agradeço a todos pela ajuda e pela participação com as nossas aulas. Uma boa noite.